A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Salmos 23, verso 1 e 2, que diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. Nesse salmo, vamos ver aqui o salmista, ele foi escrito por Davi. É um dos trechos mais conhecidos, e citado na Bíblia. Suas palavras são inspiradoras e expressam confiança, de alguém que depende totalmente de Deus. É importante lembrar que Davi aqui era um jovem pastor, né? Ele foi um jovem pastor. A palavra diz que ele era ruivo, era corajoso. Ele foi tirado do aprisco de ovelhas para governar Israel. E neste poema ele canta o verdadeiro pastor, o rei dos homens. Não se sabe ao certo em que período da sua vida que ele escreveu este salmo, mas acreditamos que tenha sido obra dos seus últimos anos, dado ao tom sereno da sua confiança, provada nas suas experiências. Então, nós vamos ver ele falando sobre o pastor, o cuidado do pastor. O salmista ele refere-se nesse salmo, ao pastor, e é bastante comum, era bastante comum, naquela época, a atividade, o trabalho da maioria dos homens era pastorear. Era uma atividade típica entre os israelitas ali, desde o patriarca ali, Abraão e seu descendente. Nós vamos observar isso. Então, Davi provavelmente, desde pequeno, ele aprendeu a tarefa com seu pai, e ainda jovem cuidava bem das ovelhas, defendendo-as do risco e perigos que a vida no campo reserva. Então, lá em Samuel, nós vamos ver Davi, quando ele está diante ali de Saul, dizendo que matou o urso, matou o leão, para defender as ovelhas do seu pai. Ali está típico que ele era um pastor de ovelhas. Assim ele compara o pastor zeloso ao Deus Criador que guia e alimenta e sustenta, e protege todo o seu povo. Ele tem o Senhor como pastor dele, então a metáfora de Deus, como nosso pastor, é bastante comum, em toda a Bíblia. Então Deus ele está presente, protegendo e guiando o seu povo, progressivamente ao longo dos tempos. Então o pastor de Israel é o pastor de todos que confiam nele. Jesus ele é o bom pastor, enviado para guiar todos que creem a vida eterna. Então, que nós possamos também, como Davi, reverenciar o bom pastor. Esse salmo, no primeiro verso, ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o Senhor. Então ele está atribuindo a Deus todo o bem. Ele é a fonte de provisão e segurança do rebanho. Sem Deus, ou longe dele, toda a ovelha passará por aflições, e estará desamparada. Então a ovelha é totalmente dependente do pastor, do seu pastor ali que o cuida, que o cuidava, que o cuida. Então, pela graça de Deus, todos somos convidados a ter Jesus como nosso Senhor e Salvador, pessoal, como Rei, e Guia Supremo. Quando ele fala isso, que é meu pastor, isso revela uma proximidade real entre o Senhor e as suas ovelhas. Apesar da grandeza do pastor de Israel, ele é o Deus pessoal e se dá a conhecer, se relaciona com os pequenos e simples de coração. Quando ele fala, nada me faltará, é uma confiança plena na provisão, de provisão constante
de que Deus deve estar presente no coração do seu povo, né? Isso supera a necessidade de cada um de nós. Então, Deus é o provedor, né, e sustentador da nossa vida. Então, por esse motivo, né, creia que não faltará abundância espiritual, pão, paz, proteção e coragem para seguir firme em seu caminho. No verso 2, ele fala: o Senhor, provedor, de paz e sustento. Nós vamos ver que o Senhor, ele diz: deitar-me faz em verdes pastos, guie-me mansamente às águas tranquilas. Observamos que pastos verdes são fonte de alimento, nutritivo, e saboroso para os rebanhos. Então, Davi, enquanto jovem pastor, ele certamente já havia conduzido suas ovelhas por pasto verdejante e para as águas tranquilas, nas proximidades de Belém. O repouso e o descanso provém de Deus, o sustento necessário e a calma que o nosso coração anseia. Ele dá descanso à mente angustiada e ao corpo exausto. Então, ele traz conforto. Deus é especialista em transformar o cenário desértico em lindos campos verdejantes. Vamos ver que no verso 3, o Senhor guia pelo caminho reto, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Então, Deus, ele revigora a alma e o coração atribulado. Ele dá alívio ao espírito quebrantado, daqueles que seguem a sua voz de comando. Então, a orientação bondosa de Deus nos conduz numa vida pacífica e justa. Então, através de caminhos retos, ele nos ensina o caminho, ele nos ensina. Então, Jesus Cristo, ele é o caminho perfeito. Ele nos orienta à direção correta diante de Deus. No verso 4, fala: o pastor, o Deus presente. Então, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, então o povo de Deus pode passar por calamidades terríveis, perigos, e sombra de morte. Essa escuridão pode ter causas naturais, sofrimento, doença, a própria morte, terremotos e muitos, ou malignas, podemos dizer, perseguições, destruição e sofrimento causado por Satanás e homens maus, e seus instrumentos. Tanto num como no outro caso, o rebanho de Cristo não precisa temer, mas perseverar com fé até o fim. Ele fala que no vale da sombra, no vale sombrio, pode ser comparado a inúmeras situações difíceis da vida. Nesse momento terrível, o homem se lembra da sua mortalidade e vulnerabilidade. Então, o vale da morte interrompe e encerra todas as perspectivas humanas e sonhos pessoais. Daí a maior causa do medo e ansiedade das pessoas quando se aproxima da morte, e a apreensão do jugo que virá a seguir. Então, mas para que os que seguem a Cristo, ele não há condenação, não precisam ter medo, pois Jesus concede a graça e o perdão. Ele cancelou dívidas dos que creem nele. Então, nós possamos continuar crendo no Senhor. O verso 5, ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Então, preparar uma mesa, à vista dos meus inimigos. Então, a partir desse versículo, Davi, ele muda a simbologia de Deus como nosso pastor para Deus como nosso anfitrião, que nos recebe em sua casa. Então, a providência divina, a ação de Deus ao conduzir todos os acontecimentos, considera a preparação daquilo que os crentes necessitam. Então, o Senhor, ele prepara bênçãos abundantes para aqueles que o amam. A ação maliciosa dos inimigos é incapaz de impedir a bênção e a celebração do povo de Deus. Ele fala: unge a minha cabeça com óleo. A unção ali, era um costume social bastante praticado naquele tempo em Israel. Ungir significa untar,
né, derramar ou esfregar óleo. Estava bastante associado a momentos de alegria e celebração, mas também possuía significado mais profundo. A unção com óleo, o perfume, o unguento, era feita em diferente contexto, né, no cuidado pessoal, na unção de objetos consagrados, na unção de convidados especiais para honrá-los, na unção para purificação e cura, na unção de pessoas para ofícios especiais, como profeta, sacerdote e reis, na unção de corpo, preparando-os para o enterro. Então, mas no sentido figurado, a unção feita por Deus, ela confirma a presença do Espírito Santo de Deus sobre o seu povo, selando todos os crentes. Então, tal como Jesus era ungido de Deus, por meio dele recebemos, a presença do Senhor conosco. Ele honra e unge seu Espírito, dando alegria transbordante e capacitação em plenitude espiritual. Ele diz: o meu cálice se transborda. A taça cheia está relacionada à vida abundante que Deus proporciona em Cristo Jesus. Então, amamos e servimos a um Deus infinito. Nele temos todas as coisas pela fé. O seu amor preenche a nossa vida com graça e misericórdia. Já não vivemos sedentos e solitários. O nosso cálice transborda, porque o Senhor nos preenche. O verso 6 diz: o Senhor, a bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então, o Senhor, ele é bondoso e ele é misericordioso. Ele diz aqui: na minha vida habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Então, bondade e misericórdia, somente Deus é bom, e dele provém todo o bem e bondade existentes. Então, a misericórdia do Senhor é a manifestação do seu amor e bondade em nosso favor. Deus, ele poupa-nos, não retribuindo tudo o que merecíamos. Ele é bom e perdoador. Ele não só está presente, como também nos segue amorosamente. Assim como os olhos atentos de uma mãe seguem os passos de seus filhos, assim como uma nuvem de glória seguia o povo no deserto, assim também a bondade e a misericórdia de Deus, ele segue todos os crentes. Então, quando ele diz: habitarei na casa do Senhor, a casa de Deus é o lugar da sua presença. Fazer da casa de Deus nossa morada é desejar estar junto de Deus onde ele está. A casa de Deus é lugar de adoração, conhecimento e comunhão com ele. Não está limitada a um espaço específico hoje. Então, no passado, era um lugar físico, até que Cristo veio e habitou no nosso meio, e permanece através do Espírito Santo. Ele prometeu preparar um lugar e nos levar com ele, para estar com ele para todo sempre. Que através do Salmo 23 e de toda a Bíblia, você se lembre sempre de Deus, que ele sempre está presente, mesmo diante dos perigos e problemas. Creia, pois, a presença de Deus é suficiente para sustentar você. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.